Olá, meu nome é Thales Alcântara, está começando mais um Metrópolis Entrevista e hoje nós vamos conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Boa noite, ministro. Prazer falar com você, Thales, e meus cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham, também minha saudação a toda a equipe do Metrópolis. Ministro, esta semana é um marco, né, dos 100 dias de governo e aconteceu muita coisa nesse tempo, principalmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eu queria que o senhor me explicasse, me contasse o que foi que mais te impressionou nesse tempo e o que foi que mais te chamou a atenção da forma como o Ministério estava em relação ao governo passado. A questão principal que movimenta a pauta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em relação a todos os temas, todas as emergências que nós enfrentamos nesse período, é a luta entre lei, legalidade e ilegalidade, crimes. Então, se você pegar desde os eventos de 8 de janeiro até agora, o ataque contra escolas, você tem exatamente essa pressão, ou esta cultura, ou esse ethos da violência, da ilegalidade, que foi estimulada politicamente. Então, o nosso trabalho é no sentido de garantir mudança paradigmática, garantir uma cultura, portanto, mais compatível com o primado do respeito à Constituição, respeito às leis e, portanto, menos violência. Então, isto me impressiona, isso me impacta, ver como eventos da política acabam reverberando em múltiplos planos. No mercado ilegal de ouro, no comércio ilegal de armas, no tráfico de drogas, agora no ataque contra as escolas, ou seja, todos os temas com os quais eu lidei em 100 dias, estava presente este modelo de violência exacerbada que foi, infelizmente, semeada politicamente. Esse é o principal desafio, isso me impacta e é isso que nós estamos mudando. Até no ataque das escolas? Sim, porque em relação ao ataque contra as escolas, nós temos exatamente a dificuldade de, por exemplo, alguns âmbitos, plataformas de internet que veiculam conteúdos de terceiros, de cumprirem mandamentos óbvios de cuidado que, a meu ver, resultam numa visão equivocada de que liberdade significa um vale-tudo. Então, a matriz ideológica, eu diria, é a mesma. Desde quem acha que imunidade parlamentar existe para xingar, de quem acha que liberdade de expressão é destruir, de quem acha que liberdade de expressão é ir para a internet fazer apologia de crime. É uma distorção do sentido da liberdade e uma resistência em relação ao cumprimento da lei. O governo tem sofrido críticas por estar relançando programas da gestão Lula 1 e 2, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, e no caso da segurança pública, um grande marco do governo Lula 2 foi o PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública. Eu quero saber se o senhor acha que é possível ter bons resultados mesmo com programas de décadas. Desde que eles sejam atualizados, que é o caso. Marcas estão sendo relançadas porque são marcas vitoriosas, marcas exitosas, marcas que trouxeram bons proveitos à nação. E, evidentemente, com as atualizações necessárias. Você veja o Bolsa Família. O Bolsa Família de hoje é melhor do que o de 20 anos atrás, na medida em que crianças e adolescentes passaram a ter um plus. O PRONASSE é melhor? O PRONASSE é melhor. Por quê? Porque nós focamos em ações, 5 eixos, evitando uma dispersão de esforços que anteriormente havia essa crítica. Mas ele está menor, né? Orçamentariamente. Pensando no orçamento. Nesse primeiro momento, sim, exatamente porque nós fizemos essa adequação. Nós fizemos uma adequação no sentido de que o PRONASSE não é a nossa única política de segurança pública. Nós temos outras que estão no âmbito do SUSP, que é um conceito que não existia em 2007 e hoje existe. E, portanto, quando você soma orçamentariamente SUSP, Fundo Nacional de Segurança Pública, PRONASSE, você vai encontrar mais ou menos o mesmo montante. E o PRONASSE, a meu ver, tem tudo para ser mais eficiente na medida em que ele é mais focado. Então, nós elegemos 5 eixos: combate à violência contra as mulheres, combate ao racismo, políticas relativas a presos e egressos, territórios vulneráveis
e esse eixo de formação dos policiais. Vamos trabalhar com esse eixo, que é um eixo importante, para que com isso nós tenhamos uma polícia melhor, uma polícia mais qualificada. O senhor citou o Fundo Nacional de Segurança Pública e, recentemente, a gente fez um levantamento aqui no Metrópolis que mostrou uma quantidade enorme, né, de orçamento que os estados não estavam executando no governo passado. Vocês já conseguiram ter um modelo que vai facilitar essa execução do orçamento? É o grande desafio do Fundo Nacional de Segurança Pública, na medida em que, quando eu cheguei no Ministério, encontrei 2 bilhões e 400 milhões de reais empossados, ou seja, recursos que foram destinados, mas que não foram usados. Então, nós, para corrigir isso, fizemos uma reunião com os secretários de segurança, eu participei da reunião com os governadores e falei sobre isto. O presidente Lula orientou a edição de uma nova portaria, eu editei essa nova portaria, simplificando o repasse desse recurso, liberando o uso pelos estados, e eu tenho certeza que com isso, em razão dessa portaria, que editei há mais ou menos 20 dias atrás, os efeitos vão ser melhores onde interessam, porque não interessa você destinar recurso e não usar. O sistema burocrático que havia sido montado antes era quase como dar com uma mão e tomar com a outra. E nós já corrigimos isso e, com isso, creio que a execução orçamentária vai melhorar. Logo que o senhor entrou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor teve que lidar com os atos golpistas de 8 de janeiro. Eu queria entender o que aconteceu que o senhor não teve acesso aos relatórios da ABIN antes do dia 8 de janeiro, relatórios da ABIN que já falavam sobre uma possibilidade de vandalismo ali naquelas manifestações. Eu creio que em razão da metodologia que era usada anteriormente para esses relatórios serem enviados, era via grupos de WhatsApp. Hoje eu recebo relatórios da ABIN físicos. Eu recebo um envelope e esse envelope é entregue no gabinete e aqui é um relatório da ABIN, e são relatórios importantes. E aí eu leio e tomo decisões, e eu eventualmente comunico outras áreas de governo, comunico o próprio presidente da República. E isso não existiu, não sei dizer o motivo, porque nós tínhamos 5 dias de governo. Então eu realmente nunca recebi relatório da ABIN. O que eu recebi foi um relatório da Polícia Federal na noite do sábado. É claro que eu sabia que havia manifestação, mas em nenhum relatório estava escrito: haverá a presença de vândalos que estão mancomunados com a polícia do Distrito Federal, que vai se ausentar, e com isto, com a ausência da polícia, esses vândalos vão encontrar terreno aberto, ou território aberto, para destruir tudo. Entendi. Porque um trabalho de inteligência bem feito naquele momento teria identificado que a Polícia Militar do Distrito Federal não cumpriria o seu papel constitucional. Por que isso não foi feito? Não sei dizer, sei que não foi feito. Ou pelo menos no nosso nível não chegou. Eu recebi já no sábado à noite um relatório da Polícia Federal e, obviamente, tomei as providências possíveis naquele momento. Informar o governador, que inclusive na noite do sábado deu uma entrevista ao Metrópolis, e eu fiz uma indagação a ele em razão de uma mudança de planejamento que derivou de informações erradas que deram ao governador na época. Ele foi, na verdade, também ludibriado, enganado, iludido por informações falsas. Ele já, inclusive, declarou isso. Eu o questionei, comuniquei a ele, enviei os relatórios da Polícia Federal e requisitei a Força Nacional, que agiu no momento que foi possível agir. Quando que a Força Nacional pôde agir? Quando houve a intervenção federal, que aí nós assumimos e aí a Força Nacional passou a ajudar a Polícia Militar do Distrito Federal e foi essa união de forças que tirou os terroristas da Praça dos Três Poderes. A ABIN esqueceu de mandar o WhatsApp da ABIN não chegou para o senhor. Eu talvez acho, olhando de hoje para trás, eu creio que fosse o próprio fato do governo ser recente. Eu não sei dizer, eu não conheço esse grupo da ABIN, realmente eu não conheço. Mas talvez eles nem tivessem os nomes das pessoas, porque o governo tinha uma semana. Eu não sei informar, realmente a ABIN sabe dizer. E era uma metodologia esdrúxula, convenhamos. Eu acho que uma agência de inteligência enviar relatórios por grupo de WhatsApp não é a melhor forma, até porque não há segurança de que os destinatários estão recebendo. Então, eu não sei exatamente o que a ABIN pensa sobre isso, mas foi o que ocorreu. Porque hoje, inclusive, eu afirmo, eu já recebi relatórios de alta importância da ABIN, mas recebi como deve um ministro de Estado receber uma informação grave, que é papel da agência de inteligência produzir.
Entendi. E ainda no começo da gestão do senhor no Ministério, houve o revogaço, né, dos decretos pró-armas do governo Bolsonaro. E, recentemente, deputados armamentistas se reuniram com o senhor com algumas demandas deles em relação à legislação para armas, em relação a essa situação. E eu queria saber o que eles pediram nessa reunião e, dentre as coisas que eles pediram, o que o senhor já descartou que não vai fazer? Não é possível, claro, nós voltarmos a um regime que havia de liberação geral, que resultou em múltiplas fraudes. Uma coisa é a pessoa verdadeiramente ser caçador, que no Brasil, inclusive, tem muitas restrições legais. O cidadão ser colecionador de verdade, ou ser atirador esportivo de verdade. Ocorre que essa sigla, CACs, acabou servindo de escudo para muitos negócios ilegais, inclusive para a venda de armas para facções, quadrilhas, etc. Então, isso eu já disse. Não. O cidadão é colecionador, é atirador, é caçador, nós respeitamos. Agora, usar a condição falsa de CAC ou usar falsamente o clube de tiro para perpetrar crime, isso não vai ocorrer, disse cabalmente. E fizemos o entendimento possível naquele momento, no sentido de ouvir um pedido relativo à prorrogação de prazo, por exemplo, para o recadastramento. Eles alegaram que algumas pessoas estavam com dificuldades. Eu propus ao presidente Lula, o presidente Lula prorrogou, mostrando que nós não estamos com um intuito persecutório. Nós queremos ouvir, agora vamos buscar uma legislação que seja equilibrada, em que, obviamente, não cabe que esse armamentismo desenfreado se instale no Brasil, porque nós estamos vendo as consequências. Crimes banais se transformam em tragédias, por exemplo, uma briga de bar, que já é errado, óbvio, mas uma briga de bar, por causa de um jogo de sinuca ou de cartas, degenera no assassinato com tiro de fuzil de uma criança de 12 anos. Então, isso nós não aceitamos e não faremos. Agora vamos conversar para ver o que é possível, de algum modo, ter um meio termo em que as pessoas que se dedicam a essas atividades possam se dedicar, mas sem ser uma avenida para fraudes. Só para ter uma noção assim, de alguns exemplos práticos, concessão de CR para CAC, por exemplo, de permissão para novos caçadores, atiradores e colecionadores. Já existe uma previsão de quando vai poder ter novas permissões, por exemplo? A nossa visão é que isso se restabeleça com as novas regras a partir de maio, mas regras mais rigorosas. O que nós fizemos? Nós prorrogamos o prazo do recadastramento a pedido deles. Com isso, a edição da nova regulamentação também foi adiada, porque nós estamos, inclusive, ouvindo as propostas deles. A nossa visão é apresentar esse novo decreto ao presidente Lula no mês de maio, aí sim, com novas regras, uma normatividade mais rigorosa, você retoma, eventualmente, novos registros de CACs, novas aberturas de clubes de tiro, com regras sérias. E não isso que foi feito até de clubes de tiro 24 horas, que, convenhamos, é algo bastante esquisito, bastante esdrúxulo e que nós não faremos. E ainda sobre segurança pública, uma questão que entrou em discussão recentemente e também com o senhor no Ministério são as câmeras nas fardas. E eu quero saber o seguinte, o Ministério da Justiça já definiu qual vai ser o benefício para os estados que usarem câmeras nas fardas? Nós vamos fazer isso ao longo desse ano. O hoje comandante da Força Nacional de Segurança é o Coronel Alencar, que foi comandante da Polícia Militar de São Paulo quando da implantação das câmeras. Então, uma das razões do Coronel Alencar exercer hoje essa função é que ele conhece a experiência. Então, nesse momento, nós estamos dialogando com a Polícia Penal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a própria Polícia Federal, para nós encontrarmos a metodologia do Ministério da Justiça e, a partir daí, na definição das regras do Fundo Nacional de Segurança Pública para o próximo ano, fixar os incentivos e para quem aderir a esse programa. Mas esses incentivos viriam em que formato? Assim, via Fundo Nacional de Segurança Pública ou eu ouvi, por exemplo, uma discussão sobre linha de crédito? Não, basicamente é Fundo Nacional de Segurança Repasse Pública fundo a fundo. que nós vamos premiar os estados que aderirem. Entendi. E
Agora vamos para outro, porque são muitas coisas nesses 100 dias. Para Roraima agora, a questão dos Yanomami, ainda há garimpeiros que resistem em sair de terra indígena, de território indígena Yanomami. O senhor acha, sinceramente, que é possível retirar esses criminosos, esses garimpeiros, sem ter um conflito com forças de segurança? Infelizmente, tem ocorrido alguns conflitos. Eu diria que o êxito da operação é medido hoje pela soma de dois vetores. Primeiro, já houve a desocupação ou a desintrusão da imensa maioria da área, desativação dos garimpos. De outro, a baixa intensidade e a baixa quantidade de conflitos. Veja que nós estamos tratando de 15 mil pessoas que foram, nesse momento, conduzidas a sair de um território. É algo complexo, com a graça de Deus, com essa visão progressiva que nós adotamos. Tem, infelizmente, às vezes, ocorrências de resistências, mas as forças policiais têm agido como devem agir. Nós entramos agora naquilo que nós chamamos da última fase, que foi o novo fechamento do espaço aéreo, que ocorreu no dia 6 de abril, por determinação do comandante da Aeronáutica e do ministro Múcio. Com isso, nós achamos que as condições estão dadas para que esses poucas centenas que ainda resistem sejam, de fato, aí não há jeito, porque nós demos todos os prazos, as pessoas não cumpriram. É claro que a ação policial será mais contundente, na medida em que já houve todo o prazo suficiente para a desocupação pacífica da área. Então, eu acredito sim que nós vamos chegar a quase 100%, tendencialmente a 100% de desocupação. Alguém perguntaria, mas por que não 100%? Bom, é um território gigante, nós não podemos afirmar que não vão ficar 10 escondidos em algum lugar. O que seria essa ação mais contundente? Desculpa interromper. Inclusive prisões em flagrante. Intensificação das destruições de equipamentos. Então, é fazer com mais incisividade aquilo que a gente já vinha fazendo. E o fechamento do espaço aéreo, que agora realmente é definitivo até que haja a desocupação plena. Posteriormente, nós teremos um debate que nós precisamos fazer no âmbito do Ministério dos Povos Indígenas, que é como evitar a reocupação. Mas isso é algo que é conduzido por outra área de governo. O nosso papel é fazer a desintrusão e ela está sendo feita. Mudando de assunto novamente, assim, eu sei que não é o papel do senhor indicar o próximo ministro do STF, que vai substituir o ministro Lewandowski, mas enquanto ministro da Justiça, ex-magistrado, eu queria saber assim, qual que é o perfil que o senhor acha que tem que ser esse novo ministro, independente de quem seja. Em primeiro lugar, cumprimento e compromisso com a Constituição. Em segundo lugar, coragem cívica. Em terceiro lugar, conhecimento técnico. Em quarto lugar, reputação. Uma pessoa que tenha uma reputação jurídica sólida. Acho que a soma dessas virtudes cívicas define a escolha do presidente da República, que é submetida ao Senado. Há ótimos nomes. Ainda bem, no Brasil, você não certamente consegue identificar dezenas de nomes, homens e mulheres, que preenchem esses requisitos. E aí entra o tempero da chamada discricionariedade política, que por força da vontade popular cabe ao presidente da República. Então ele tem uma margem de escolha dentro desses critérios. Vamos aguardar a decisão do presidente Lula, mas tenho certeza que, diante dos nomes que são veiculados, será um ótimo magistrado para a nossa Suprema Corte. O presidente Lula pede conselho sobre isso para o senhor? Ao modo dele. Em vez em quando ele especula, indaga, às vezes de modo muito indireto, porque, de fato, a escolha para o Supremo é uma escolha muito própria do presidente. Nós temos um processo jurídico formal estabelecido em relação a outras instâncias do Poder Judiciário, em que há a formação de processo, dossiês, eu colho opiniões, levo ao presidente da República. Mas, em relação ao Supremo, é claro que a escolha, eu diria, exclusiva do presidente da República e do Senado, a quem cabe examinar essa escolha do presidente. Ministro, sobre a relação com o Legislativo, eu queria saber quais são os projetos prioritários no Congresso, na visão do senhor, na área de Justiça e Segurança Pública. Se o senhor puder citar alguns desses projetos. Nós temos toda a legislação relativa às polícias que lá tramitam. São legislações relativas à Polícia Militar, à Polícia Civil, são projetos importantes. E nós temos a ideia do novo Código de Processo Penal. Então, nós consideramos que o nosso Código de Processo Penal
que é de 1941, praticamente junto com a CLT e a parte geral do Código Penal, é o que remanesce ainda da legislação dos anos 40. Então, o Código de Processo Penal é um desafio, eu diria, é um foco nosso. Há os projetos que nascem no próprio parlamento, nós temos acompanhado vários desses projetos, agora mesmo houve a sanção pelo presidente da República de projetos importantes, um ampliando a lei sobre racismo, o presidente Lula sancionou com o nosso parecer favorável, houve agora uma lei sobre funcionamento das delegacias da mulher, 24 horas, também nós demos parecer favorável, um projeto que nasceu no parlamento. Então, eu acho que essa cooperação entre o parlamento, as comissões de segurança e as comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado e o Ministério podem produzir boas leis. Não há ideia de um pacote. Essa ideia se revelou um fracasso. Então, há a ideia realmente de alguns focos prioritários. Nós temos agora, vamos enviar à apreciação do presidente, o projeto de lei regulamentando a Polícia Penal Federal, que é um mandamento constitucional, alguns estados já fizeram, vamos mandar essa legislação ao presidente, posteriormente ele vai encaminhar ao Congresso. Então, nós temos um conjunto de leis, embora o nosso foco principal seja na implementação, na aplicação das leis no Brasil. Beleza. E agora, a última pergunta. Recentemente a gente teve esse caso que aconteceu em Blumenau, na creche, né, com a morte das 4 crianças, e desde então tem se falado da Operação Escola Segura, né, e o senhor anunciou recentemente, o Ministério anunciou o pedido de exclusão de 270 contas no Twitter com hashtags relacionadas a ataques em escolas, né. O meu questionamento é o seguinte: e se o Twitter não aceitar excluir essas contas? O que vocês vão fazer diante disso? Nós temos o diálogo com as plataformas. Na verdade, hoje, só no Twitter já são mais de 500. A bem da verdade, nesse instante já são mais. Eram 511, esse número cresce a cada momento. Há também em outras plataformas. Nós temos esse caminho do diálogo, é o principal, eu acredito no diálogo e na chamada autorregulação. Nós fizemos um convite muito enfático para que eles fortaleçam a moderação de conteúdos, parem de impulsionar conteúdos criminosos, como alguns estão fazendo, e as providências daí derivadas, doravante, estarão no terreno policial. Eu não desejo que a polícia seja chamada a atuar contra as plataformas. Se for necessário, isso vai acontecer. Nós temos a aplicação de leis diversas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, que incidem também em certos casos, o próprio Código Penal, obviamente. E nós temos sanções administrativas, que podem ser impostas pelo Ministério da Justiça como multas. E, paralelamente, nós temos a ação do Ministério Público. Então, é um acervo, é um arsenal bastante amplo, que eu espero realmente que não seja necessário. Ou seja, que as plataformas se convençam de que, diante da gravidade desses assassinatos hediondos, bárbaros e das ameaças que pairam hoje sobre crianças e adolescentes, não é favor, é dever. Não em relação ao governo, mas em relação à sociedade, que essas plataformas ajudem a desativar a bomba do ódio que se instaurou nos lares e nas escolas, em vários âmbitos, e agora é neste. Infelizmente, nós temos uma conjuntura em que crianças, adolescentes, viram algozes, mas ao mesmo tempo são vítimas da difusão de uma cultura de ódio. E onde está essa difusão? Em proporção industrial. Está exatamente nas plataformas, que devem ser coerentes em relação à força que elas têm. Elas têm uma força gigantesca. Então, elas têm que ser coerentes e adotar um mecanismo de vigilância, de controle, de regulação, de moderação, que seja compatível com a força que elas detêm. Volto a dizer, não é porque o governo quer, é porque a sociedade precisa. Se eles não entenderem, vão ser obrigados a entender. Muito obrigado, ministro, pela disposição, por ter vindo até aqui. Dia corrido hoje, né? Obrigado mesmo pela disposição. Muito obrigado a você, minha saudação a todos que nos acompanharam. Obrigado a quem nos assistiu. Fica aqui o Metrópolis Entrevista.